Bom dia, Deus os abençoe, bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. A nossa leitura hoje é Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ouçam mais uma vez o alerta de Paulo à igreja de Gálatas, aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, aos Gálatas e para nós nesta manhã. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, ninguém ganha, todo mundo perde. No lugar onde todos se mordem, onde todos querem devorar uns aos outros, onde todos querem destruir uns aos outros, onde todos querem expor uns aos outros, onde todos querem vasculhar a vida uns dos outros, a chance é de que todos sejam destruídos, que todos se percam. Pense nisso, em nome de Jesus. Nós desfrutamos de uma liberdade, mas de uma liberdade com propósito. Não é porque você está livre hoje para viver de acordo com a vontade, com o propósito de Deus e também livre para se manifestar, que você vai utilizar-se desse direito para condenar o irmão, para falar do irmão, para prejudicar o irmão, para espalhar o erro do irmão, falar do erro do irmão para outras pessoas, comentar, fazer do irmão um assunto em rodas de conversas, onde todos riem, onde todos debocham em relação à vida do outro. Não é para esse tipo de liberdade que nós somos chamados, não é para este tipo de liberdade que nós fomos chamados. Nós não devemos usar a liberdade que possuímos para tais coisas. Nós devemos amar os nossos irmãos, servirmos uns aos outros mediante o amor. Verso 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando vier a tentação, a necessidade de falar, a vontade de falar, pense bem, analise bem, avalie se realmente é necessário, se vale a pena, se há algum fruto nisso, se há alguma necessidade, se há algum benefício em falar do outro. Porque a partir do momento que você se dispõe, se ocupa de falar dos outros, de falar da vida dos outros, de ser vigia, juiz da vida dos outros, vocês estão se destruindo. Vocês estão fazendo maus uns aos outros. É impressionante o número de pessoas que se ocupam de apontar erros dos outros, de analisar a vida dos outros. Na internet, há uma multidão, uma grande multidão de pessoas dispostas a ficar o tempo todo apontando as falhas uns dos outros, dentro da própria igreja. Outros zombando dos outros. Outros olhando apenas para o cisco no olho dos outros. Mas olhar para dentro de si, olhar para si mesmo, para buscar ver o que há de errado e precisa ser consertado, já não é tanto assim, o número de pessoas ocupadas com isso já não é tão grande assim não. Mas o número de pessoas que estão analisando, dando opinião, ninguém perguntou, mas ele está dando opinião, é grande, né? É grande. Devemos ter cuidado, irmãos. Porque se tem gente fazendo isso, se tem gente se ocupando disso, inclusive se tem gente ganhando dinheiro com isso, falando da igreja, falando da própria igreja, falando da igreja de Cristo, acusando outros irmãos, buscando as falhas dos irmãos. Se tem gente se ocupando disso e ganhando dinheiro com isso, é porque tem gente dando atenção para essas coisas. É porque tem gente que tem necessidade de consumir esse tipo de conteúdo. É porque tem gente interessada em saber da vida dos outros, principalmente das falhas. Se cair, então, se tiver um prejuízo, se tiver algo de errado, se tiver algo que eu possa apontar, então, aí as pessoas querem saber. É interessante porque
as pessoas têm uma tendência a supervalorizar o erro dos outros. Os acertos não. Os acertos passam despercebidos. Os acertos não precisam ser comentados, não precisam ser falados, não precisam ser lembrados, noticiados. O que uma igreja faz em relação à sua comunidade local, o que ela ajuda, a quem ela assiste, a quem ela recupera, a quem ela tira das drogas, a quem ela ajuda na necessidade urgente daquela pessoa, os irmãos não se ocupam de dizer, de falar. Mas ai daquela igreja se alguém comete um erro. Ai daquela igreja se alguém comete uma falha. E é interessante, irmãos, que não é o mundo que está se ocupando de falar da igreja, não. Não é o mundo que está se ocupando de apontar as falhas da igreja, não. E não são apontamentos que são feitos com a intenção de correção, a intenção de esclarecimento, não. São apontamentos que são feitos com a intenção de realmente difamar, destruir. É impressionante. Ai daquela igreja se comete um erro. Ai daquela igreja se o seu líder vacila, cai. O número de pessoas apontando o dedo, o número de pessoas debochando, o número de pessoas espalhando a informação é enorme. Cuidado. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nós precisamos ter domínio próprio em relação às coisas que acontecem na igreja. As coisas precisam vir à tona. As coisas precisam ser esclarecidas. É necessário que se lance luz na escuridão, nas trevas. É necessário que as coisas sejam reveladas, que as coisas não fiquem ocultas. Mas é diferente fazer isso com a intenção da correção, com a intenção de aperfeiçoamento, do que fazer isso apenas para deboche, apenas para falar mal, apenas para destruir, apenas por causa da inveja. Meu irmão, minha irmã, tem muita inveja aí, hein? Muita inveja por aí, muita gente torcendo para dar errado, muita gente torcendo para aquela pessoa que tem se destacado no ministério cair, para poder falar, não falei? Bem que eu avisei, aí eu até desconfiava. Pense nisso. Não se esqueça que ninguém engana Deus e que o Senhor sonda não só o coração daqueles que erram em algumas áreas e que nós apontamos os dedos, mas Deus também sonda o nosso coração quando estamos apontando, julgando, difamando, propagando. Pense nisso, porque o prejuízo é para todos. O prejuízo é para o corpo. Se um membro do corpo sofre, se um membro do corpo está ferido, o corpo todo sofre. Todo mundo percebe. Todo mundo sofre a consequência. É preciso curar, sarar, cuidar e não acabar de destruir. E não acabar de deixar a coisa mais feia, mais terrível. Pense nisso em nome de Jesus. Algumas coisas, irmãos, precisam ficar reservadas ao seu núcleo, à sua igreja. Precisa ser resolvida, precisa ser resolvido. Precisa ter disciplina, sim, porque quem ama corrige. Mas disciplinar e corrigir com a intenção de que realmente haja conserto, e não uma destruição, e não uma difamação. Cuidado, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Meus irmãos, nós somos um corpo em construção, um corpo em obras. Não vamos atrapalhar o andamento das coisas. Vamos tentar ajudar. Vamos ver o que a gente pode ajudar? No mínimo orar mais pelo irmão que não anda bem, pelo irmão que anda tendo atitudes estranhas, inconvenientes talvez, né? Vamos nos reunir e conversar com a intenção de corrigir. Que seja assim, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Para que não haja mais destruição, para que não haja mais perdas. E pare de ser público, pare de ser plateia, pare de bater palmas para quem se ocupa de fazer isso. Tem gente que se ocupa de fazer isso. Em ficar o tempo todo revelando os escândalos, né? Espalhando os escândalos.
Escândalos que ele não pode fazer nada por ele, não pode ajudar, não pode resolver, mas espalhar, ele se ocupa de espalhar. Vamos parar de ser plateia pra gente assim. Amém? Em nome de Jesus. E muitas vezes a gente dá muita atenção sem ouvir a questão por inteiro, sabe? Precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, abençoe os líderes de nossas igrejas. Abençoe os líderes dos pequenos grupos, ó Pai, em nome de Jesus. Dê a estes homens e mulheres sabedoria para a condução correta das coisas do Senhor. Sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus, para orientar de forma correta o que está agindo de forma errada, o que está agindo de forma desencontrada com o rebanho. Ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a cada um de nós a amar os nossos irmãos, apesar de suas falhas e defeitos, como nós também os temos. Amar de tal forma que nos ocupemos de trabalhar, de nos envolver, de abrir a boca só se for útil, se houver utilidade, se trouxer benefício, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.